Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma matéria Epístolas Paulinas. Minha oração é que você tenha sede e fome pelas coisas de Deus. Nós vamos estar abordando as Epístolas Paulinas, mas para isso precisamos também conhecer um pouco do apóstolo Paulo, a trajetória do apóstolo Paulo. Ele era natural de Tarso, Cilícia, Ásia Menor, cidade da Cilícia, Ásia Menor, onde atualmente está a Turquia. Na época de Saulo, já era uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes e muito próspera. Era predominantemente grega e um dos mais efervescentes centros de cultura do mundo helênico, rivalizando-se com Atenas. Mudança de Saulo para Paulo. Nós temos aqui um pequeno mapa da região ali onde ele estava vivendo na ocasião. Seu pai era israelita e judeu, mas morava em Tarso, na atual Turquia, que na época era província do Império Romano. Assim também tinha cidadania romana, daí vinda a mudança de seu nome para Paulo. Saulo nasceu no ano 2 a.C. e morreu em 67 d.C. Seus pais eram judeus oriundos da tribo de Benjamim. Saulo vem de Saul, como homenagem ao primeiro rei de Israel e, consequentemente, um ícone no judaísmo. Já falava hebraico porque era judeu, falava aramaico, pois era a língua dos israelitas nessa época. Aprendeu grego por ser a língua universal. Como judeu, foi discípulo de Gamaliel, foi fariseu, foi membro da Suprema Corte Civil Religiosa, Sinédrio, foi membro do concílio. O ódio de Saulo contra os cristãos provavelmente nasceu na morte de Estevão, pois ele não conseguia entender como alguém poderia morrer por um homem. Painel dos livros do Novo Testamento. Grupamento dos livros, 27 livros. São 4 evangélicos, um histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais, uma carta profética. Lembrando que o livro de Hebreus, segundo a maioria dos teólogos, é atribuída a autoria a Paulo, já que o autor é desconhecido, entende-se que a autoria é de Paulo. Paulo é um dos grandes homens do cristianismo e um exemplo para todos nós. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. 2 Timóteo 4, 6 a 8. O apóstolo Paulo, há pouca informação a respeito dele antes de aparecer como perseguidor da igreja. Nasceu em Tarso, Síria, como cidadão romano, mas era judeu, da tribo de Benjamim, e era fariseu. Chamava-se Saulo, nome judeu, mas adotou o nome de Paulo, nome romano, para identificar-se com os gentios, o seu alvo. Atos Apóstolos 13, 9. Homem culto, não só na religião judaica, mas também em filosofias gregas e demais religiões pagãs. Sua família devia ter posses e influência em Jerusalém. Sua aparência pessoal não impressionava ninguém, segundo ele mesmo disse. 1 Coríntios 2, 3 e 2 Coríntios 10, 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. 2 Coríntios 10, 10. Descrição apócrifa. A obra apócrifa, Atos de Paulo e Tecla, diz: e viu Paulo se aproximando, um homem pequeno de estatura, com cabelos ralos na cabeça, torto de pernas, o corpo em bom estado, com sobrancelhas ligadas e nariz um tanto convexo, cheio de graça, pois algumas vezes ele se assemelha a um homem e algumas vezes tem o rosto de um anjo. Perseguidor da igreja, recebeu autoridade do Sinédrio para perseguir, prender e torturar os cristãos, fazendo-os blasfemar o nome de Cristo. Estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir. Companheiros mais fiéis de Paulo: Barnabé, Silas ou Silvano, Tito, Marcos, Timóteo, Lucas, Sóstenes, Onésimo. Podemos destacar 13 livros do Novo Testamento que originalmente eram cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos membros da igreja.
Elas podem ser divididas nos seguintes grupos: 1º e 2º Tessalonicenses, 50, 51 depois de Cristo. Paulo escreveu de Coríntio as epístolas aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária. Sua obra em Tessalônica está descrita em Atos 17. Ele queria retornar a Tessalônica, mas não pôde. 1 Tessalonicenses 2,18. Enviou, portanto, Timóteo para confortar os conversos e, ao regressar, trazer-lhe notícia deles. A primeira epístola foi motivada pela gratidão que sentiu pelo retorno de Timóteo. A segunda foi escrita pouco tempo depois. 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Romanos, 55 e 57 depois de Cristo. Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios em sua terceira viagem missionária para responder perguntas e corrigir desentendimentos entre os santos de Coríntio. A epístola aos Gálatas provavelmente foi escrita a muitas unidades da igreja espalhada pela Galácia. Alguns membros estavam abandonando o evangelho e passando para a lei judaica. Nessa carta, Paulo explicou qual era o propósito da lei mosaica e o valor de uma religião espiritual. Paulo escreveu a epístola aos Romanos quando estava em Corinto, em parte a fim de preparar os santos romanos para uma visita que esperava fazer-lhe. Essa carta também confirma a doutrina que estavam sendo questionados por alguns judeus que se haviam convertido ao cristianismo. Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemon e Hebreus, 60 a 62 depois de Cristo. Paulo escreveu essas epístolas quando esteve preso pela primeira vez em Roma. A epístola aos Filipenses foi escrita principalmente para expressar a gratidão e afeto pelos santos de Filipos e para animá-los no desalento que sentiam pelo prolongado encarceramento de Paulo. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses em virtude de notícias recebidas de que os santos de Colossos estavam incorrendo em grave erro. Acreditavam eles que a perfeição era resultante apenas da observância de ordenanças exteriores e não pelo desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. A epístola aos Efésios é de grande importância, pois contém o ensinamento de Paulo a respeito da Igreja de Cristo. 1º e 2º Timóteo, Tito, 64 e 65 depois de Cristo. Paulo escreveu essas epístolas depois de ser libertado de seu primeiro encarceramento em Roma. O apóstolo viajou a Éfeso, onde deixou Timóteo com a incumbência de fazer cessar certas especulações a respeito da doutrina, pretendendo retornar depois. Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, talvez da Macedônia, a fim de aconselhá-lo e encorajá-lo no cumprimento de seu dever. Paulo escreveu a epístola a Tito numa época em que estava livre do cativeiro e provavelmente visitou Creta, onde Tito servia. O tema principal da carta é a importância de se viver em retidão e a disciplina dentro da igreja. Paulo escreveu sua segunda epístola a Timóteo na segunda vez em que esteve preso, pouco antes do seu martírio. Ela contém as últimas palavras de Paulo e revela a extraordinária coragem e confiança com que enfrentou a morte. As epístolas paulinas são geralmente colocadas entre o livro Atos dos Apóstolos e as epístolas gerais nas edições modernas. Entre as cartas paulinas estão alguns dos mais antigos documentos cristãos existentes. Eles fornecem uma visão das crenças de parte do cânon do Novo Testamento e são textos fundamentais para a teologia cristã e para a ética. A epístola aos Hebreus, embora não tenha o nome de Paulo, foi tradicionalmente considerada paulina por 1000 anos, mas a partir do século XVI a opinião se moveu constantemente contra a autoria paulina e poucos estudiosos agora atribuem a autoria dessa carta a Paulo, principalmente porque a mesma não é lida como qualquer uma das outras epístolas atribuídas a ele em estilo e conteúdo. A maioria dos estudiosos concorda que Paulo realmente escreveu 7 das epístolas paulinas, mas considera que 4 das epístolas em nome de Paulo parecem não ser da autoria dele. Além disso, os estudiosos são divididos sobre a autenticidade de 2 das epístolas. Em algumas epístolas, Paulo não escreveu, somente assinou. Colossenses 4,18. A morte do apóstolo Paulo. A Bíblia não diz explicitamente como o apóstolo Paulo morreu. No entanto, a tradição cristã afirma que ele foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero no ano 64. Paulo declara, segundo Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo foi preso durante a perseguição de Nero. Segundo a tradição, o martírio de Paulo e Pedro aconteceu no mesmo dia, 29 de junho do ano 67. Paulo foi decapitado na abadia das Três Fontes, em italiano, Tre Fontaine. Bem, chegamos ao final de uma videoaula. Já estou ansioso pela próxima, hein? Aguardo vocês. Até lá!